Mais uma questão para vocês, pessoal, que me enviaram lá no grupo de reforço do TJ. Considere a afirmação: alguns homens sabem cozinhar. A negação dessa afirmação é. A colega mandou a print pra gente. E bem, negação. Negação é quando eu torno isto falso. Então, alguns homens sabem cozinhar. Eu tenho que negar o alguns. Quando eu falo alguns homens sabem cozinhar, eu estou falando que não é nenhum, mas que não são todos. Mas tem uma certa quantidade de homens que sabem cozinhar. Para isso ser falso, eu tenho que trocar por nenhum. Então, o algum vira nenhum. Então, eu vou falar alguns homens sabem cozinhar? Não, é mentira. Ninguém sabe cozinhar, né? Quando a pessoa fala, não, não generaliza. Tem homens que sabem cozinhar. Não, nenhum homem sabe cozinhar, sabe? Essa é a negação. Então, eu tenho que trocar por nenhum. Então, eu fico com nenhum homem sabe cozinhar. É aquilo, né? O algum vira nenhum e o todo vira algum não. Tem que lembrar disso, que daí tu consegue chegar na resposta em qualquer questão desse tipo. Tá bem? Então a primeira diz: algumas mulheres sabem cozinhar. Bom, a gente nem tá falando de mulheres aqui. Não é a A. A B: alguns homens não sabem cozinhar. Não, isso não é a negação do que foi dito. Isso é um complemento, né? Se alguns homens sabem cozinhar, quer dizer que alguns homens não sabem cozinhar também. Então isso não é a negação, entendeu? Tá certo, mas não é a negação. O que eu quero é a negação. Letra C. Algumas mulheres, bom, ninguém tá falando de mulher aqui, né? Então não tenho o que afirmar sobre as mulheres. Letra D. Nenhum homem sabe cozinhar. É a certa. Letra E. Todos os homens sabem cozinhar. Ele negou o algum para todos. Mas pensa, alguns homens sabem cozinhar. Se eu falar que todos os homens sabem cozinhar, continua aquele alguns sabendo cozinhar. Então não é mentira, não é negação. É uma extrapolação, né? Então não é uma negação. A resposta, portanto, é a letra D. Dá para ver que a colega marcou E, né? Ela viu a negação de alguns como se fosse todos. Mas pensa nisso que eu falei, né? Ah, alguns homens sabem cozinhar. Se eu falar que todos os homens sabem cozinhar, aqueles alguns vai estar contido no todos. Eles ainda vão saber continuar a cozinhar. Então não é uma negação. Negação é quando é o contrário, entendeu? Então quando eu falo alguns homens sabem cozinhar, não, nenhum homem sabe cozinhar. E isso é o contrário. Portanto, essa é a resposta. Letra D.